Essa vai em homenagem a todas as mulheres de fogo de Deus. Aleluia. O nome dessa canção, a novidade, fala sobre as varoas do roupão, as varoas do mistério de Deus. Aleluia. E por que não dizer de todas as varoas, de todas as denominações? Amém? Logo cedo, lá no monte, elas estão a orar, rosto suado, joelho dobrado, falando em mistério, toalha na mão. Ora e chora, bem calada, semblante sofrido, mas ela não pensa em murmuração. Varoas guerreiras, mulheres de fogo da restauração. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Quando ela passa, Satanás se enfurece, e a Deus ela obedece, milagre vai operar. Quando ela ora, Jesus vai cortando o laço, vai sair do embaraço e a vitória vai chegar. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, 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 mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa de oração. Quando ela passa, Jesus vai cortando o laço, vai sentindo o embaraço e a vitória vai chegar. Quando ela ora, Jesus vai cortando o laço, vai saindo o embaraço e a vitória vai chegar. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa de oração. Mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Pai do Senhor, o beijo na mão, visita nos lares de consagração. O grito de glória nos lábios está, visão, profecia não pode faltar. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Marcha, marcha, eita Jeová. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Quando ela passa, Jesus vai cortando o laço, vai sair do embaraço, a vitória vai chegar. Quando ela roda, Jesus vai cortando o laço, vai sair do embaraço e a vitória vai chegar. Marcha, marcha, mulheres de oração. Eita Jesus, marcha, vai marchando no poder de Deus. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Deixa Deus te usar aí. Marcha, 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 varoa do roupão. Marcha, marcha, mulheres de oração. Marcha, marcha, varoa do roupão. Eita Jesus, essa vai para todas as varoas de fogo, o mistério da restauração. Eita, aleluia. Deixa Deus usar. Aleluia. Salve os irmãos da paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Vamos dar início à nossa escola dominical desse domingo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer um período de louvor antes. Feche seus olhos, ligue-se no céu. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei
um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, suas mãos me guiará. Basta que me toques, Senhor. Senhor Deus e Pai, o teu Filho amado Jesus, nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos em tua presença, ó Deus, no teu santo templo, no teu santuário. E nessa manhã, ó Deus, queremos te apresentar as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, diante do teu altar, como sacrifício, ó Deus, vivo e irrepreensível diante de ti. Que nessa hora, Senhor, o Senhor possa soprar um vento impetuoso sobre cada vida, Deus, aqui presente, sobre cada vida que está no caminho. Que nós possamos, ó Deus, ser cheios do teu Espírito Santo, ser impactados, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença em nós. Pai, em nome de Jesus, que toda opressão maligna, Senhor, venha a ser destruída agora. Que tudo aquilo, ó Deus, que tu impeça os nossos ouvidos espirituais de ouvir a tua voz, venha a ser quebrado, venha a ser destruído em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus, aos nossos corações através da tua palavra, porque só tu, Senhor, és santo e és digno de adoração e de louvor eternamente. Porque só tu, ó Deus, estás sentado sobre o alto e sublime trono. Na tua cabeça, Senhor Jesus, tem várias coroas, vários diademas. Tu estás vestido de um linho puro, branco e fino, um cinturão de ouro. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós queremos, ó Pai, te apresentar a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos dar início hoje à nossa revista. Se tem algum irmão que não tem a revista ainda da Escola Dominical, a nova revista, certo? Que trata o tema Heróis do Novo Testamento, certo? Você pode pegar aqui para o irmão Fidelis. Falou assim, cara, você fala do herói, coloca aqui no lugar no final. Então, essa revista, você pode fazer ao longo do dia, não tem nenhum problema. Essa revista vai tratar de todos os heróis que o autor escolheu para falar do Novo Testamento, certo? Os homens de fé do Novo Testamento. E para começo de conversa e história, ele vai começar falando sobre João Batista. Então, abra a sua revista aí na lição de número 1. Revista na lição de número 1. João Batista, o precursor do Nazareno, certo? Você que não adquiriu, pode adquirir agora. Dou 2 minutos para você aí, a gente poder dar sequência. Amém? Lição de número 1. O texto bíblico básico da lição está em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 6.
E depois Lucas, do 3, 15 ao 18. É o texto que está na revista de vocês aí. Diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O outro texto agora, de Lucas 3,15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. O texto áureo da lição, João 1,29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode repetir esse texto? Então, João Batista, ao ver Jesus, ele faz essa seguinte declaração. Mas para começo de história, João Batista, o nascimento de João Batista foi uma operação divina de Deus. O nascimento de João Batista, certo? Foi uma operação divina de Deus. Por quê? Porque o seu pai Zacarias, casado com a sua mãe Isabel, está em Lucas capítulo 1. Isabel era estéril e não podia ter filhos. Isabel era estéril e não podia ter filhos. Quando você pega o capítulo 1 de Lucas, você lê do 1, do 5 até o 43, você vai ver essa história que eu estou falando para você. E diz a Bíblia que mesmo Isabel sendo estéril, no versículo 6 do capítulo 1 de Lucas, diz que Isabel e Zacarias serviam ao Senhor no templo e obedeciam a todos os seus mandamentos. Mesmo eles estando em uma situação difícil, mesmo Isabel sendo estéril e não podendo dar filho a Zacarias, os dois perseveravam em obedecer os mandamentos de Deus. Então, um belo dia, aí não existe sorte, irmão. Na vida de crente não tem sorte, não tem azar. O que tem é propósito de Deus. Na vida do crente esse negócio foi sorte, o azar não existe. Com Deus que tem sorte, não tem azar. O que tem com Deus é propósito dele. No versículo 7 diz que Zacarias foi escolhido. O texto diz que ele foi escolhido por sorte, mas não significa que foi sorte. Já era o trabalho de Deus na vida de Zacarias. Ele foi escolhido para oferecer incenso no templo. Da ordem dos sacerdotes, ele pertencia à ordem de Arão, de Abias, a esposa dele, de Arão, e os dois serviam a Deus, e ele foi escolhido para entrar no templo, no Santo dos Santos, e oferecer incenso. Então, quando ele entra, que o povo está do lado de fora esperando ele sair, no lado direito do altar aparece um anjo. É o anjo Gabriel. E Zacarias, ao ver o anjo, ficou com medo, mas o anjo liberou a palavra profética para Zacarias, que é a palavra para você, que disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Então, João Batista, ele foi fruto de oração. João Batista nasceu por fruto de oração. Então, Zacarias morreu. Essa palavra é para mim e para você. O que você pediu, Deus ouviu. Ele falou: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida.
E ele diz que Isabel terá um filho, cujo nome será João. Ele será motivo de prazer para vocês. Ele alegrará outras pessoas. Ele será grande diante do Senhor. Ele será consagrado a Deus desde o seu ventre, cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos filhos de Israel de volta a Deus e preparará o caminho para o Senhor. Essa é a missão de João Batista. E aqui tem algumas características da bênção de Deus que eu falo mais na frente. Só que Zacarias, ele cometeu um pecado que nós não podemos cometer. Eu vou começar a comentar mais na frente. Zacarias diz assim: como eu terei certeza disso se a minha mulher é estéril? Aí o anjo se invocou com ele. O anjo ficou nervoso e falou: eu sou Gabriel, que assiste a Deus, eu vim aqui te trazer boa notícia e você veio com incredulidade. Agora você vai ficar mudo para poder falar mais. Então, durante mais ou menos um ano, Zacarias ficou sem falar. Porque o texto diz que antes da mulher dele já estava mudo. Porque ele duvidou do que Deus tinha falado para ele. Se Deus disse que ouviu sua oração, para que você fica questionando? Não fique duvidando, meu filho, apenas creia. Então, João Batista fez oração. Então, ele veio com a missão de preparar o caminho para Jesus. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais dá detalhes sobre a vida de Cristo e a vida de João Batista. Que é o Evangelho de Lucas, ele tem uma continuação, que é o livro de Atos. Lucas e Atos foram escritos para a mesma pessoa, Teófilo. Lucas era um médico, um escritor, conhecia muito bem a cultura hebraica, grega, dominava muito bem a língua grega e hebraica, e ele pesquisou em várias fontes. É tanto que no livro de Atos ele diz: depois de procurar muitas testemunhas e muitos fatos, eu pude escrever a você, Teófilo. Então, o livro de Lucas e a continuação de Atos foram escritos para a mesma pessoa, que foi Teófilo. Mas ele diz o seguinte: a origem de João Batista, como eu já falei, fruto de oração. O propósito dele era preparar o caminho para a vida de Jesus. Ele seria motivo de alegria para os pais, motivo de alegria para outras pessoas, seria cheio do Espírito Santo, converteria o coração dos ímpios a Deus e prepararia o caminho para o Senhor. Por isso que Isaías já profetizou: vós que clamam no deserto, preparai o caminho. Então, o propósito de João Batista foi João Batista que deu início ao ministério de Jesus. Era abrir espaço para que Jesus pudesse vir. E ele sempre declarou: aquele que vem após mim é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, é maior do que eu. Então ele veio com essa missão. Aí na lição de vocês diz aí, o tópico 1.3. É interessante o seguinte: João Batista e Jesus eram primos. Havia um próprio parentesco, não se sabe exatamente que grau era. O livro de Lucas, ele dá um detalhe minucioso que após 6 meses depois que Isabel engravidou, o anjo Gabriel foi enviado até Maria. Então a diferença de idade entre Jesus e João Batista era mais ou menos 6 meses. 6 meses após Isabel conceber, o anjo foi enviado até Nazaré para falar com Maria. Então a diferença de idade era mais ou menos 6 meses. 6 meses. Então esse foi o propósito de João Batista. Ele nasceu com esse objetivo. E desde o ventre ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então, os objetivos, como está aí: a concepção improvável, porque a mulher dele era estéril, a mãe dele era estéril, propósitos e consequências, que eu já expliquei, e informações adicionais, que é essa questão. Diz a Bíblia que João Batista comia gafanhotos e mel. Eu não vou entrar nesse ramo aqui, mas só por cima para a gente poder ter uma noção. Gafanhoto era hábito alimentar no deserto. É assim. Certo? É assim. Lá em Levíticos, capítulo 11, versículo 22, fala de 4 tipos de gafanhotos: a lagosta, solã, a chácobe e a chola, que é grilo, e o gafanhoto da praga do Egito, de Êxodo 3:20. O gafanhoto que João Batista se alimentava era o gafanhoto que não tinha corcunda nem tinha patas para trás. Era o mesmo gafanhoto que atacou o Egito. Essa era a alimentação de João Batista. E mel silvestre, porque o mel tem muita vitamina. Ele não tomava bebida forte,
Ele era consagrado a Deus e ele vivia no deserto. Ele tinha uma aparência bem semelhante a Elias. Por isso que muita gente chegou a confundir e a dizer que João Batista, inclusive, é uma teoria errônea, né, que tem aí fora, que João Batista é o Elias encarnado. Por conta da sua intrepidez, ele era muito parecido com Elias. É tanto que o anjo diz que ele vai no poder e no espírito de Elias, mas ele não é Elias. Ele teria em si traços da personalidade de Elias, mas ele não é Elias. É porque a Bíblia diz que homens poderiam de novo somente. Uns confundiam ele com Elias, outros pensavam ser ele Cristo, mas como eu li aqui no texto, ele sempre disse: eu não sou. Chegaram para João Batista uma vez em Lucas e perguntaram assim: tu és Elias? Ele falou: não sou. João Batista tinha certeza do que era. És um profeta? Né? O que és? Sou uma voz que clama no deserto. Então eu creio assim que isso é uma lição assim tremenda para nós, né? Em que nós precisamos ter essa posição de servo, né? Nós não somos nada. Somos apenas uma voz que clama. Tem muitas pessoas que querem, né, o status, o brilho, né? Ele não, ele ser um precursor do Messias que viria ao mundo. Ele diz: quem és tu? És tu o profeta? És tu Elias? Aí ele diz: não. És tu o Cristo? Não. Quem és tu para que venhamos a dizer a quem nos mandou? No caso, alguém mandou aqueles fariseus perguntarem quem era ele, né? E aí ele diz: não, sou apenas uma voz que clama no deserto. Então que nós, né, sejamos assim como João Batista, que tenhamos esse perfil, né, de dizer: quem é você? Ah, eu sou o Espírito, eu sou, não, eu sou uma voz que clama no deserto. Porque que nós venhamos a diminuir, como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Então essa é a posição do servo, que Jesus cresça e que nós venhamos a diminuir. E quando nós diminuímos na presença de Deus, aí Deus nos exalta, né? Porque o texto da palavra de Deus diz lá no 1 Pedro, né? Humilhai-vos diante da palavra de Deus, mas no tempo certo Ele nos exalta. Os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Então eu creio que essa lição ficou bastante clara na vida de João Batista como precursor, aquele que abriu o caminho, que preparou Israel para a vida do Messias, né, para que Jesus viesse pregar o Evangelho. Ele deu o perfil de uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa austera, quer dizer, uma pessoa desligada das coisas, dos bens materiais, e que ele buscava as coisas espirituais, buscava as coisas espirituais. É uma missão tremenda para as nossas vidas, a vida de João Batista. E interessante é que João Batista, ele, sendo primo de Jesus, ele não se exaltava, né? Ele não se exaltou, disse: eu sou o primo do Messias que virá, eu estou aqui preparando o caminho dele. Não, mas quem é você? Só apenas uma voz que clama no deserto. É interessante. Dá um grito no deserto para ver quem vai te achar. Vai gritar lá para ver quem vai lhe encontrar. Isso que o irmão Fidelis falou, já eu toco de novo. Aguenta até o final. A personalidade de João Batista, né, os hábitos incomuns dele, que a lição fala, era uma pessoa rústica. Era uma pessoa que se vestia de pele de animal, um cinto apenas, bem simples, e se alimentava de gafanhotos e mel, como eu falei. A personalidade de João Batista, séria, ele tinha postura, tanto que ele combatia de frente o rei Herodes. Que Herodes queria casar com a cunhada dele, e ele disse: não é lícito tomar por esposa a mulher do teu irmão. Então ele batia de frente com o rei Herodes. Então Elias era um cara meio desaforado, João Batista era um cara meio desaforado. Ele não tinha medo de abrir a boca e falar a verdade. Ele tinha a sua postura, ele era intrépido, corajoso. Ele chega até a certas partes que você vê raças de víboras. Imagina hoje, né? Ele com raça
Ele era bem intrépido e sem papa na língua, sem minhas palavras. Essa era a personalidade de João Batista. Em um tempo em que a perseguição era provada. Hoje a perseguição é boa. Aqui no Brasil, porque hoje tem perseguido com leis. Ainda existe país que mata, queima, toma no pescoço, crucifica. Existe. Mas aqui no Brasil a perseguição agora é com leis. Tem mais de 200 projetos de lei no Congresso Nacional para impedir a pregação do Evangelho. A perseguição agora é assim. Faz a lei para proibir que se pregue o Evangelho. Então, essa é a personalidade de João Batista. Dentro do texto que a gente está trabalhando aí, no versículo 6 de Lucas 1, a gente vê aí que os pais, 6. Lucas 1:6, que os pais de João Batista, o texto diz assim, que eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, João Batista, ele foi criado por Isabel e Zacarias, de uma forma assim, que eles tinham um padrão de vida ético, moral, que fez com que João Batista também tivesse também esse padrão de vida, essa austeridade, essa fidelidade à palavra de Deus. E quando eu estava lendo essa lição, eu me recordei a lição da semana passada, na ética cristã, falando a respeito de caráter cristão, falando essa lição que terminou no ano passado. Qual é o caráter do cristão, o caráter cristão? Então a gente vê que o cristão ele precisa estar diante de Deus, justo, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É isso aí o caráter cristão. Quer dizer, a gente vê que João Batista não tinha nada que pudesse desabotar a conduta moral dele. Assim como também eu fiz uma colocação domingo aqui na sala de aula, dizendo quando Jesus chega diante dos fariseus e diz assim: quem de vós pode me condenar no pecado? Quer dizer, não havia nada na personalidade, no caráter, na vida íntegra de Jesus que alguém pudesse acusar ele de alguma falha, de algum erro na vida dele. E assim temos que também ser nós cristãos do século XXI. Nós precisamos andar justos perante Deus, sem repreensão e toda a palavra de Deus. O cristão não deve viver uma vida que venha desabonar a sua conduta moral, o seu caráter, ou de alguém dizer: mas ele faz isso, aquilo, outro, ou ele não paga, ele compra e não paga. Então o cristão ele precisa ter uma vida exemplar. Por isso que João Batista ele tinha esse perfil de enfrentar Herodes, de enfrentar todo o povo das mulheres, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ilha futura? Quer dizer, ele tinha um padrão de vida ético, moral e espiritual também, que ele podia defrontar, confrontar quem quer que seja, porque ninguém podia dizer assim: não vai dele. Isso aí é lindo, isso aí é bom, é maravilhoso nós vermos que homens que se colocam diante de Deus, que se viram perante o Senhor, ele está perante Deus, andando nos seus caminhos, nos preceitos do Senhor. Ninguém, nem o diabo, nem ninguém tem algo a acusar a Deus. Quando nós andamos no caminho do Senhor, sem repreensão, nos preceitos dele, na palavra de Deus. Quer dizer, isso é muito importante para a vida do cristão. E hoje, muitas vezes, nós ficamos escandalizados, porque nós temos ouvido muitos escândalos, muitas vezes líderes, vai dizer como líderes, pessoas cristãs que saem da mídia, escândalo daquilo, pessoas evangélicas. Mas aí eu ouvi a palavra de Deus diz só que nós devemos ter um padrão ético, um padrão do caráter, um caráter cristão, que seja totalmente diferente do mundo, onde nós possamos nos suportar, onde ninguém pode dizer assim: aquela pessoa tem uma falta. Então eu vejo isso no caráter de João Batista, a ponto de ele enfrentar alguém, Herodes, e dizer assim: olha, você está perdendo adultério. Foi isso que ele disse. Porque a mulher, o irmão de Herodes estava vivo e ele tomou a mulher do irmão, então ele estava perdendo adultério. E ele disse: Herodes apontou o dedo e disse: você está perdendo adultério. Você é
E João Batista, pela sua intrepidez de personalidade, ele denunciava o pecado. Ele denunciava o pecado. Então ele não tinha meias palavras com João Batista. É o perfil que nós precisamos observar e padronizar para nós. O perfil de João Batista. Falando sobre a história de João Batista, a gente vai entrar no ministério dele. As marcas ministeriais de João Batista. Primeiro, o último profeta do Antigo Testamento. Abra em Lucas 16:16. Lucas 16:16. Diz assim: quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Ainda bem. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Está falando da dispensação da graça. João Batista foi o único profeta da antiga aliança. A partir dele entrou em vigor a dispensação da graça. Pelo menos 3 João são citados nos livros sagrados: João Batista, João o apóstolo amado e João Marcos, sobrinho de Timóteo, não, de Paulo, Barnabé, sobrinho de Barnabé, Paulo, Timóteo, né? F10 também, outro nome, eu já está tudo rola na cabeça. Esses 3 João são citados. Então, a partir de João, deu-se início à dispensação da graça. São as marcas ministeriais de João Batista. Primeiro, segundo agora, ele era chamado de Batista porque ele fazia descer as águas aqueles que confessavam arrependimento. Batista, batizar, no grego, batismo, essa palavra, eu mal falo português, indiano, hebraico e grego, não vai sair nada aqui. Então, por isso que ele recebeu o nome de Batista, porque ele ia fazer descer as águas daquelas pessoas que publicamente confessasse o seu pecado e se arrependesse. É a segunda marca do ministério dele. Terceira marca do ministério dele: encarregado de anunciar a mensagem divina. E o palco principal das atividades de João Batista foi o deserto da Judéia. Então João Batista teve essa marca: anunciar, preparar o caminho para a vinda do Salvador. É a marca dele. No batismo dele ele disse: eu batizo com água. Eu batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, e me batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, João Batista, ele cria fielmente na pessoa de Jesus. É tanto que quando ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele transferiu para Jesus a sua glória. A glória e honra ele transferiu para Jesus. Ele deu para Jesus a glória e o louvor do seu ministério. E uma passagem interessante na vida de João Batista é que o ministério de Jesus começa quando Jesus é batizado. Antes de Jesus ser batizado, ele não começou seu ministério. Quando ele desce as águas, e a voz do céu: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, dali Jesus é o seu ministério. Dali em diante, João Batista começa a perder discípulos. É importante também ver que João Batista, quando ele vê Jesus se aproximar a ele, ele disse: sou eu que tenho que ir a ti, e tu vens a mim. Jesus disse assim: importa que se cumpra. Então, João Batista reconheceu que Jesus, o Messias, era o Salvador dele, e ele disse: sou eu que preciso ir a mim, não tu a mim. Isso é bem importante saber que nós precisamos do Senhor. Somos nós que precisamos. E ele reconheceu isso: sou eu que preciso ir a mim, e tu vem a mim. Jesus disse: não, deixa esse mundo. Foi dito. E aí Jesus foi batizado por João Batista. João Batista teve o prazer de ter batizado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. E a partir daquele momento, inicia esse ministério de Jesus Cristo. E é interessante essa passagem que o Deus falou, que o próprio Senhor Jesus é um exemplo.
Naquela hora, mesmo ele sendo o Senhor e Salvador, ele estava debaixo da autoridade. Isso. João Batista. A cana é estreita, meu filho. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, Todo-Poderoso, mas naquele momento que era a autoridade sobre ele era João Batista. Ele só podia começar a ministério se João Batista batizasse. Aí a gente vê muitas vezes sublevação à autoridade. Meu filho, você tem uma coisa que Deus não tolera, é sublevação e rebelião. Não cai nessa não que é furada para você. Você não está feliz? Sai na bênção, presta atenção no seu pastor, mas não tem confusão. Essa é uma coisa que Deus fica irritado é com esse tipo de coisa. E Jesus ali na hora, ele deu esse exemplo na igreja. Por isso ele falou, não vem que isso aconteça assim. Sublevação, insubordinação, rebeldia. O próprio Jesus deu ensinamento. Como ele falou, tu vens a Deus, tu precisas de Deus, tu vens a Deus. É como quase que sem Deus, não tem norte disso, um negócio desse. E olha que precisa ser batizado, porque a gente batiza, deixa assim para que se não lei. Então o próprio Senhor Jesus deu exemplo. E depois que João Batista batiza Jesus, Jesus começa seu ministério, vários discípulos de João deixam de seguir João e começam a seguir Jesus. Qual foi a reação de João Batista? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus não suporta é soberba. Deus não tolera a pessoa soberba. Não tolera. Dizia Maquiavel, né? Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Enquanto é João ninguém, trabalhando com seu coisa nenhuma, amigo do seu João ninguém vê, é uma bênção. Mas ele era o segundo carimbador. Aí foi promovido para o primeiro carimbador, que já começa a humilhar o segundo que foi no lugar dele. Porque ele cresceu um pouquinho. Ele cresceu um pouquinho. Tudo que você. A Bíblia diz que se Deus parar de olhar para nós, terá nosso filho de morte, porque tudo é dele. Então tudo que você tem, que você é por conta da dimensão de Deus. Aí muitas vezes a gente vê coisas semelhantes ao que você está narrando aí. Pessoas que muitas vezes Deus coloca num determinado local da igreja, num cargo da igreja. E muitas vezes aquela pessoa ela não é tão letrada, ela não tem tantos cursos acadêmicos nas universidades, mas é uma pessoa que Deus colocou, porque ninguém recebe nada se não vier do céu. Jesus disse isso. Quando ela não sabe que eu tenho poder para o poder para te libertar, mas Jesus disse assim: eu não poder te dar isso do céu. E muitas vezes pessoas que, por ter mais capacidade,
Você foi promovido, você cresceu na vida, tem glória a Deus. Ele está fazendo isso por você. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Se você pensa que eu fico besta porque eu estou aqui na frente falando, só o Papai do Céu sabe que eu estou falando aqui. Só ele. Só ele é que sabe. Não tenho curso de teologia nenhum. Nenhum, eu sou formado em administração. Não tenho teologia nenhuma. Mas é Deus que dá. E sobre a minha vida na escola dominical tem uma autoridade espiritual que está ali, ó. Cabelo branco, estirou de 60, está vestindo muita coisa, mas está doido mesmo. Camisa listrada, né? Irmãos, eu vou contar uma coisa para você, não sabe como eu sofro na mão desse servo. Desde segunda-feira que ele tem pregado no meu pé. Desde segunda-feira. Né? Porque depois de eu passar pelo Salmo 40, passar pelo Salmo 70, chegar no Novo Testamento, Deus mandou a minha bênção, depois de tanta igreja. Comecei com espera no Senhor, com 70, peça do Senhor. Cheguei no Novo Testamento, aquele que vem a mim não mandarei folga. Aí a santa é filha de pastor, aí não prestou, porque só Jesus na causa. Quinta-feira de manhã eu estou estudando a escola dominical, o meu telefone está em cima do centro. Aí toca uma mensagem, o santo. Do abençoado de Jesus aqui, aí manda mensagem. Eu fui ontem lá com essa família dela. Tem obreiro de sábado, não pode gaguejar não. E nem pode dizer que é tricolor. Eu só não respondi na hora, porque eu estava sem mulher. Eu disse, eu mereço mesmo um negócio desse. Pense. Mas a pessoa que fez eu chegar no doutor, Deus mudou a vida dele. Quando eu cheguei aqui, eu estava sentado com nem vocês e ele olhando para mim o tempo todo. Eu já estava irritado. Que pessoa está olhando para mim o tempo todo? Quando terminou, Deus falou no coração dele. E até hoje, tem sido bênção sobre a minha vida. Deus tem abençoado a vida dele e vai me abençoar. Seja submisso, submisso. Não ache que o tamanho que você é por conta da sua grandeza, não. Uzias foi o rei mais próspero de Israel, terminou leproso, porque ficou rebelde. O camarada fez máquina de engenheiro que nem existia na época. Quando chega no versículo 19, a sua fama se espalhou por toda a redondeza e Uzias achou que também podia oferecer sacerdócio. Quando ele chegou para oferecer incenso, o profeta falou com ele, ele foi encarar o profeta. Na hora, a leva saiu na testa dele. Então João Batista dá essa noção. O camarada vivia orando a Deus pedindo um carro. O Senhor manda um carro para ele, um carro. Quando o abençoado recebe um carro, aí está chovendo. Na oração dele, ele disse, Senhor, me dá um carro, porque quando estiver chovendo eu vou levar os irmãos para a igreja e tal. Aí Deus dá o carro não. Aí começa, aí dele chuva, aí a mulher fala para ele, mas vamos passar na casa daquela toquinha, vamos pegar ela, vai ser fulano que está chovendo. O carro só pode ir com 2 por conta igual, o outro terceiro. Esta porcaria de lata, bota a terra dentro, bota o erro, vai levar ele lá. Se Deus deu, olha João Batista cuidado aqui, cuidado de Zacarias e Isabel. Mas diz o texto que eles seriam de Zacarias e Isabel, mas ele iria alegrar muita gente do lado de fora. A bênção que Deus dá a você não é só para você não. Porque se for só para você, ela fica egocêntrica, ela fica egoísta. Deus quer te dar para através dela abençoar outros. É assim que Deus quer fazer com você. Agora, para finalizar, eu quero falar sobre o equívoco da vida de Zacarias. Já que eu falei aqui sobre os pontos mais fortes da vida de João Batista, né? O que me chama mais a atenção é que ele perde os seus seguidores, mas ele não vive, ele reconhece ao Senhor Jesus. Porque, meu irmão, a soberba, ela é a casca de banana para todo tipo de pecado. Grandes líderes, grandes pastores que vocês ouviram cair no adultério, primeiro eles não caem no adultério, eles caem na soberba. Porque a Bíblia diz em Romanos e em Provérbios que a soberba precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. Ou seja, o que vem antes da queda é a soberba. É a soberba. Por isso que João Batista, ele foi humilde. E o final de João Batista, vocês sabem, ele na cabeça vai rolar. Mas foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. Então, já que João Batista, ele foi fruto de oração, Zacarias, o pai dele, sendo sacerdote, já falei no início, vou tocar de novo para finalizar. Quando ele recebeu a notícia
que a oração dele tenha sido ouvida, porque quando eu estava lendo esse texto, eu tenho certeza que a unção de Deus está sobre a minha vida para falar com você. Deus falou comigo nesse texto. Meu irmão, nunca duvide do que Deus disse que é sim. A Bíblia não declara a oração de Zacarias e Isabel, mas a Bíblia declara que João Batista tem tudo de oração. Que o anjo chega para Zacarias e fala: Zacarias, não temas, não tenha medo, a sua oração foi ouvida. É o que Deus está falando para você. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. E mais na frente o anjo diz: no tempo oportuno as minhas palavras vão se cumprir. No tempo de Deus, a palavra que você fala na oração vai se cumprir. Porque diz a Bíblia que Deus não desampara aquele que clama a Ele. Deus não desampara. Agora, o que acontece muitas vezes é aquele caso de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, vocês conhecem a história. A mulher do fluxo de sangue e o principal da sinagoga, que era Jairo. Só que nesse texto é algo muito interessante, que puxa a respeito que fala também de incredulidade, que foi o que aconteceu com Zacarias. Então, aguce o seu ouvido e escute direitinho isso que eu vou falar para você. Preste bem atenção. Já finalizei sobre João Batista, eu quero frisar nesse ponto. Diz a Bíblia que a filha de Jairo estava para morrer. E ele vai para Jesus: Jesus, minha filha está para morrer, vem até a minha casa. Foi clamado a Jesus. Jesus disse: eu vou. No meio do caminho, uma certa mulher, porque naquele tempo mulher não era nada, quem colocou a mulher no lugar que ela está hoje é o Evangelho. Foi Cristo que exaltou a mulher. E no meio do caminho, diz a Bíblia que uma certa mulher que sofria 12 anos de hemorragia, ela ouviu falar de Jesus e veio por detrás da multidão e tocou na orla do manto de Jesus. Já ele estava perto, estava vendo isso. Diz que quando ela tocou, imediatamente saiu virtude do corpo de Jesus. Imediatamente saiu virtude. Quando ela toca, Jesus para e faz a seguinte pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos ficaram irritados: como é que tu pergunta quem te tocou? Não tinha que estar perto. Mas alguém me tocou diferente. Sabe por quê? Quando você crê naquilo que Deus já falou para você, uma atitude de fé, ela chama a atenção de Deus. Uma atitude de fé, ela chama a atenção de Deus. Quantas pessoas estavam tocando Jesus ali? Quantas? Milhares. A Bíblia diz que era multidão. Mas apenas um toque fez ele parar o que ele estava fazendo e perguntar: quem me tocou? Porque o toque daquela mulher foi com fé. O toque dos outros era por aplausos, era por algo social, querer tocar. Artista por aí quer tocar, então era por isso. Mas ela foi tocar com fé. E quando ela tocou, saiu o poder do corpo de Jesus. E imediatamente ela ficou curada do seu mal. Então, uma atitude de fé, baseada no que Deus lhe disse, ela chama a atenção de Deus. Ela traz a atenção de Deus para você. Aí o que acontece? Jairo está vendo isso. A Bíblia não fala, mas ele está vendo. Porque Jesus foi com ele até a casa dele. Quando Jesus ainda está falando com a mulher, quando ele pergunta quem lhe tocou, a mulher vai. Outro princípio: tanto Jairo quanto a mulher se prostraram diante de Jesus. Submissão. Como João Batista fez. Os dois. A mulher chegou, se prostrou diante do pé dele e confessou. Ele disse: filha, vai para a festa. E quando ele está falando, veio o povo da casa de Jairo e fala assim: não perturbe mais o mestre, porque a tua filha morreu. Sabe o que Jesus faz? Jesus entra em cena e o texto diz que Jesus não deu ouvido àquelas palavras que estavam sendo ditas. Será que você está dando muito ouvido o que estão falando para você? Você não vai conseguir. Esse problema não tem mais solução e você fica comendo essas palavras, para você não ter mais jeito. Imediatamente Jesus vira para Jairo e fala: não temas, crê somente. Porque se Jairo desse atenção àquelas conversas que estavam vindo, ele ia tirar o foco da linha de cura, porque ele viu Jesus curar a mulher, e ele ia ficar na linha da incredulidade, como Zacarias. Zacarias não acreditou que a oração dele tinha sido ouvida e que ele seria pai. Por isso, ele perdeu uma das suas principais habilidades, a de falar. Então não duvide não, meu irmão.
Então Jesus fala para ele: Jairo, não temas, crê somente. Não importa o que eles estão falando, não importa o que aconteceu, o que importa é que eu vou lá resolver. Não temas, crê somente. É a palavra de Deus para você nessa manhã. Não temas, crê somente. Aí tem dois fatos interessantes para chamar a sua atenção. Primeiro, Jesus não permitiu que ninguém fosse com ele, senão Jairo, Pedro, Tiago e João. Jesus barrou todo mundo, sabe por quê? A incredulidade é contagiante. Se você ficar perto de pessoas que não creem, seu Deus vai contagiar você. Se você conviver perto de pessoas que não acreditam no poder de Deus, que só fala besteira, que só fala asneira, você vai ter crédito igualmente. Por isso que Jesus não permitiu que ninguém da multidão fosse até a casa de Jairo. Só Pedro, Tiago, João e Jairo, porque eram os discípulos mais próximos dele. Não permitiu que ninguém fosse. Está lembrado dos 12 espias? 10 espias contaminaram mais de 2 milhões de pessoas. 10, com a incredulidade deles. E quando chega na casa de Jairo, tem um monte de gente chorando também. Um monte de gente chorando. Aí eu vou deixar uma palavra profética para você. Assim como João Batista, ele veio trazer um novo tempo da parte de Deus. João Batista, ele veio trazer um novo tempo da parte de Deus, para a dispensação da graça. Também existe um novo tempo de Deus para você hoje. O seu tempo de chorar passou. É o que Jesus falou para aquele povo na casa. Quando chegou, todo mundo chorando. Eu pensei: por que vocês estão chorando? A menina não está muito forte, ela está todo mundo. Aí o povo começou a rir de Jesus. Jesus para fora, todo mundo. Eu só quero ver quem tem fé. Botou para fora todo mundo. Só ficou com ele Pedro, Tiago, João e Jairo. Porque Jesus sabia que se aquele povo ficasse, não ia acontecer o milagre que ele queria. E diz a Bíblia que ele entrou no quarto e apenas uma palavra. Essa é a diferença. Por isso que João Batista, ele era ousado na sua forma de falar, porque ele tinha fé. Uma pessoa que tem fé, ela é ousada no que ela fala. Você pula todas as palavras de João Batista, quando ele está em atividade ministerial, são no imperativo. É ordem. Arrependei-vos, batizai-vos, convertei-vos. É imperativo, é ordem. Não é se você quer. Quem tem fé e quem acredita que Deus usou o coração, ordena, como Jesus fez: talita cum eu te amo, menina eu te ordeno, levanta para mim. Então a fé é produzida pela palavra. Agora vai depender de você. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus está usando a pessoa aqui na frente, entra pelo um, sai pelo outro. Aí sabe o que acontece? Você perde sua bênção. Você perde sua bênção. Porque se Deus usou uma mula para falar, uma mula de bala para falar, que dirá você que é filho de Deus? Ele usa mesmo, ele está me usando para dizer para você: a sua oração foi ouvida. O que você pede a Deus foi ouvido. Agora você, com todo o respeito e direito que você tem, você só tem dois caminhos: ou você crê que Deus está me dizendo para falar para você, ou você joga tudo fora e faz a sua bênção. Só tem esses dois caminhos. João Batista optou pelo caminho de se submeter a Deus e crer em Deus. Por isso que ele teve um ministério de sucesso que ele teve. E João Batista sempre viveu pela fé. Ele sempre viveu pela fé. A vida dele foi pela fé. Pelo exemplo que ele teve em casa. E aí tem uma palavrinha linda, maravilhosa. João Batista, Daniel. Diz a Bíblia uma única vez sobre os pais de Daniel. Daniel 28. Daniel falou que Deus dos meus pais. Irmão, a família, o modo como você instrui o teu filho, vai determinar se ele vai ser bênção ou maldição. João Batista teve uma escola. A mãe pertencia ao sacerdócio de Arão e ele pertencia ao sacerdócio de Abias. Os dois eram centrados na palavra de Deus. Por que você acha que eu estou aqui? Por que você acha? Já contei aqui várias vezes. Quando eu era pequeno e ia para a igreja de manhã, tinha um santo pastor Jean. Está em São Paulo. Ele não estava na igreja de pé, 7 da manhã, só mandava as de 8 da manhã. Oração. Enquanto minha mãe estava em pé orando, eu começava a escorregar na cadeira. Ia para lá embaixo. Daqui a pouco eu vi a mão dela na orelha. Levantar. Depois da segunda em diante eu não sentei mais. Porque doía.
Aí eu disse, não, eu não vou ficar em pé o tempo todo, não aguento, vou ter que arrumar outra estratégia. Aí eu começava a amarrar o cadastro. Aí ela começou a puxar todo o quadril. Não fizeram de essa minha mão. É por isso que eu estou aqui. Então João Batista ele foi criado numa escola. Ele foi criado num lar onde ele viu que os pais eram justos diante de Deus, onde ele viu que os pais obedeciam a Deus em tudo, e aquilo influenciou João Batista. Aquilo impregnou João Batista nele a vontade de ser igual ao seu pai, a vontade de ser igual à sua mãe. Ah, mas eu não tenho filho não. Então influencie outras pessoas, meu filho. Influencie outros. Influencie outros através da sua vida. Faça que a sua vida seja referencial, como a vida de João Batista foi. Referencial para muita gente. Agora sempre na humildade. Ele sempre foi na humildade. Para finalizar, ele fala o seguinte: declaração de Jesus. João Batista ele foi o maior homem nascido de mulher. João Batista, declaração de Jesus. É tanto que quando João Batista está preso, ele manda seus discípulos ir até Jesus perguntar se realmente Jesus era o mestre. Ele queria uma confirmação. Jesus não respondeu nada. Depois de um tempo, Jesus disse assim: diz para ele lá que os cegos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Por quê? Era o sinal da profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados, dar vista aos cegos, audição aos surdos. Então, a profecia de Isaías, lá no Antigo Testamento, que foi o profeta messiânico, João Batista viu se cumprir na vida de Jesus. Aí ele teve a certeza, ele já tinha certeza, mas ele ficou mais convicto na fé ainda. Ele ficou mais convicto na fé ainda. Meu irmão, siga o exemplo de João Batista. Creia. Você quer ser grande? Você quer ser poderoso? Creia em Deus, acredite em Deus, se submeta a Deus. E tudo que você fizer, tribute a Deus. Aprenda a viver dependendo de Deus. Quer ver um exemplo? Como é que João Batista dependia de Deus? Ele comia o quê? Gafanhotos. No deserto. Quem é que mandava gafanhoto para ele? Era o vento. Deus providenciava para João Batista o alimento dele. Ele passou a depender de Deus. Nosso problema, irmãos, é que a gente vai a certo ponto e depois a gente quer ir sozinho. Porque a gente acha que aprendeu ali, já está hábil para caminhar sozinho. Aí acaba se arrebentando. Aprende a depender de Deus. Sabe o que é depender de Deus? É você crer que em todo tempo você não está só. Isso é depender de Deus. É você saber que em meio à dificuldade, em meio à pior luta, você não está sozinho. Isso é depender de Deus. Como Paulo. A gente vai estudar sobre a vida de Paulo. Na prisão, começou a cantar. Ou você acha que João Batista ficou irritado, revoltado porque ele foi preso? Não. Porque ele tinha certeza do chamado, da missão que ele tinha, e ele tinha certeza que ele tinha feito a tarefa de casa da forma correta. Ele estava convicto disso. Eu fiz o que me deram para fazer, tem até o texto da Eclesiástica, que foi entregue a nós mesmos para fazer, porque para ser cultura onde tu vai não existe trabalho. Então, o que Deus entregou para João Batista, ele fez com toda a sua força. O que é que Deus está te entregando? Talvez seja por isso que você não conseguiu vitória, porque você está levando de qualquer forma. Você está levando de qualquer forma. O que Deus te deu, você está levando de qualquer jeito. João Batista, a chamada dele, o que Deus confiou na mão dele, ele levou até o final a preço de custar a sua vida. A sua vida. Ele foi firme ali. Ele tinha uma determinação. Ele tinha um alvo. Ele tinha um propósito. A minha missão é essa. Vou bater em cima disso. Uma pessoa determinada era o princípio de João Batista. Ele era determinado naquilo que Deus mandou ele fazer. Seja determinado naquilo que Deus mandou você fazer.
Se você for uma pessoa determinada, se você for uma pessoa perseverante, se você for uma pessoa que não arreda o pé por nada, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e vai realizar em você os sonhos que Ele quer fazer. Então eu espero que você tenha aprendido com João Batista e tenha tirado exemplos para você. Porque, meu irmão, a gente não aprende sozinho. Para finalizar aqui, a gente não aprende sozinho. Diz a psicologia que o homem ele é um eterno vir a ser. Ou seja, ele se desenvolve através do outro. E a gente tem um manual de desenvolvimento cristão que é a Bíblia, que é a palavra. Que é a palavra. Então eu declaro para você que esse trimestre aqui, essa revista aqui, Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Nesse trimestre aqui. Ah, por que você está falando? Aprenda um princípio. Tudo que você fala, se você falar debaixo da autoridade da palavra, Deus confirma. Porque está em Marcos 11:16, que os discípulos saíam e o que eles falavam, Deus confirmava com sinais e maravilhas. Então a palavra profética que você lança, se você preparar alguma coisa debaixo da palavra, Deus confirma para você. Deus confirma. Então você pode ver o resto dessa lição, certo? Lá no portal da EBD, você pode ver lá. Você pode estar portalebd.wordpress.com, portalebd.wordpress.com, e você vai ver a gravação dessa lição lá, que ela está sendo gravada para colocar lá. E alguns resumos que tem. Então lá você vai poder dar sequência ao estudo sobre João Batista, porque o tempo é pouco e não dá para a gente botar tudo que a gente quer. Mas lá na internet a gente coloca tudo completo. Tudo lá. Agora, por favor, não é desculpa para não vir na escola dominical. Você tem que vir. Lá está na internet, não mais não. Vou ficar sentado em berço esplêndido e vendo, não. Tem que vir. O ato de você sair da sua casa e até aqui já é um sacrifício por a Deus. Deus honra você. Chama a confiança para fazer a oração aqui. Vocês estão vendo como é que ele está elegante hoje? Está todo listrado. Só tem um defeito, é torcer pelo esporte. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta manhã, em que nós podemos, ó Deus, sentar e ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, como maravilhoso, Deus, ter essa oportunidade de estarmos, ó Deus, reunidos, ó Deus, estudando a tua palavra. Aonde, ó Deus, em muitos lugares, ó Deus, do mundo, é proibido, Senhor, pregar a tua palavra. E aqui nós, no Brasil, temos, ó Deus, a liberdade de expressão, aonde nós podemos, ó Deus, sentar, conversar, ler, cantar, te adorar na beleza da tua santidade. E nós queremos, ó Deus, nesta manhã, te agradecer, Senhor, pela liberdade que nós temos no Brasil. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por este país maravilhoso que tu nos concedeste em que nós nascêssemos, Senhor. Ó Deus, nós, no nome de Jesus, nós queremos nesta manhã estender as nossas mãos, ó Deus, e abençoar, Senhor Deus, a nossa presidente da República, os líderes, ó Deus, deste país, os governantes, glória a Deus, Jesus. Ó Deus, os ministros, os deputados federais, os senadores, os governantes de cada estado. Ó Deus, derrama a tua graça, da tua misericórdia, Senhor, sobre cada um deles. Também queremos te agradecer, ó Deus, pelas escolas bíblicas dominicais em todo o território nacional, aonde hoje, ó Deus, as igrejas abrem suas portas e é ensinada a tua palavra, aonde a igreja se reúne, ó Deus, para te adorar, para ouvir a mensagem, para cantar louvores de gratidão a ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta nação. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus servos, ó Deus, em todo o território nacional, Senhor, que tenham, Deus, se colocado, Deus, como ministro da tua palavra, como os professores, os pastores, ó Deus, de todas as igrejas do território nacional. Obrigado pelas vidas deles, Senhor. Derrama da tua graça, da tua unção sobre a vida de todos os teus filhos. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A palavra do ministério do